minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. De novo. Cristo, tu és meu refúgio, em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança, tenho futuro. Dádivas do Senhor, nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é vida e poder para nos libertar. Isso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em ti posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. 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 Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
Aquele que me amou, que és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Nós somos esse povo que crê, que profetiza a palavra, que crê e acredita na palavra. Amém? Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. Como acreditou, como profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, nós confessamos que Tu és o Senhor sobre nossas vidas, sobre os nossos lares. Nós queremos a Tua vitória sobre a nossa casa, Senhor. A Tua cura, a Tua restauração, a Tua transformação. Nossa casa individual, a nossa casa, Senhor, como família de Cristo. Visita a casa dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos, Senhor, trazendo cura, restauração, trazendo paz, trazendo amor e tranquilidade, porque nós cremos, nós profetizamos a força, a fé, a solidez de quem tem a sua casa firmada na rocha, e a rocha é Jesus. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aí nesse lugar, amém? Está chegando aí nesse lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações.
Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Creia nessa mensagem, amém? Creia que Cristo está na sua vida, na sua casa. E a casa do coração, ou a casa da habitação, é o lugar dele, fazer presente a sua grandeza, a sua graça, a sua misericórdia, amém? Glória a Deus. Obrigado, gente, amém. Deus, nós te invocamos e te adoramos nessa manhã. Te louvamos, Senhor, por tua doce presença. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores entoados e pedimos em nome de Jesus que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa adoração. E doce Espírito de Deus, o Deus conosco, continua a ministrar no coração de cada um dos teus filhos nessa manhã, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos continuar falando sobre um dos temas bíblicos mais deliciosos: casamento. Eu já digo logo de cara que é um tema delicioso, porque se não houvesse nenhum outro motivo de experiência própria minha com o tema, é de casamento que o Senhor chama o encontro da igreja dele com Jesus nos céus. Não é o encontro de amigos, não é o encontro de pai e filho, de família, é um casamento. Então eu, como noiva do Senhor, que pretende estar bela, que pretende estar pura, que pretende estar ataviada, desejo encontrar o meu noivo para de fato consumar esse casamento. Então é com esse olhar de que casamento é um sinal na terra daquilo que Deus espera que vivamos no céu, é que eu queria meditar com vocês hoje. Vamos orar? Amado Senhor, amado noivo, aquele que ama, cuida e protege a sua noiva, nós te desejamos. Nós queremos entender, mais do que entender, nós queremos nos preparar para esse encontro. E queremos, Senhor, viver em nossas vidas, aqui, na Terra, a sinalização desta relação que transcende a compreensão humana, que ultrapassa os limites legais, que não é feita com base em contrato, mas com base em relação. Ensina-nos, Senhor, a viver assim, a entender que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o mesmo texto da semana passada, Adriano? Marcos 10, 1 a 12. E aí eu já peço que você deixe engatilhado aí Mateus 19, 1 a 12 também. Mas vamos ler primeiro Marcos primeiro, Marcos 10, 1 a 12. Enquanto isso eu vou saudando essa gente bonita que está conosco hoje aqui.
Ariadne Murilo, Dani Barros, Daniel e Lisa com Davizão e Dani, Fabiola, o Flavinho deve estar com a Lu, Tuquinho, Matheus, o Gilson, a Mariana com a Malu, o Gustavo deve estar com a Adriana, Espério e o Benjamin, a Elô, José e a Mariana, Carla Camila, Lorena deve estar com o Ronan do lado. Bom, já chegou? Então, depois eu continuo então aqui. Lu, etc. Olha, Natália. Natália nova. Ok, seja bem-vinda, Natália. Deus te abençoe. A Beta está conosco também, que legal. Os pastores Wilson e Val, sejam bem-vindos. Vamos lá. E levantando-se dali, eu vou ler, na minha versão que deve ser a mesma, Adriano. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ir escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guiado em tudo, nos direcionado em tudo, nos permitido, Senhor, entender os padrões, os princípios que vêm do alto, que não estão limitados pela nossa pequenez, pela dureza do nosso coração, pela nossa negação da realidade, pela nossa infinidade de desculpas. Antes, o Senhor carinhosamente, amorosamente, nos mostra o caminho mais excelente. Nos permite, então, Senhor, fazermos a boa escolha. Dá a nós a força, a verdadeira decisão em optarmos pelo caminho mais excelente, que é o caminho do amor. A começar em mim. Amém. E na vida dos meus irmãos. É lícito ao homem repudiar sua mulher? E aí, eu já acrescento o texto de Mateus 19, de 1 a 12, que diz: por qualquer motivo? Essa é a pergunta que parece motivar o texto que a gente está lendo hoje, meditando já como pelo segundo domingo. É uma pergunta que, como a gente comentou no domingo passado, ela não está colocada do ponto de vista de quem quer tirar uma dúvida, de quem está realmente querendo uma resposta, de quem está preocupado com o que fazer diante de uma dificuldade. Poxa, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? É lícito repudiar o homem, a sua mulher? Isso, obrigado, Adriano. Né? O Mateus 19, 3 diz: por qualquer motivo, acrescenta esse detalhamento, né? O Mateus escrevendo detalha um pouco mais. E a gente percebe que os fariseus não estão perguntando isso porque de uma forma sincera querem ouvir uma resposta. Mas o próprio texto nos dá sinais dizendo: olha, eles fizeram a pergunta para tentar Jesus, fizeram a pergunta para lançar uma armadilha para o nosso Senhor. Por quê? Porque havia, naquele tempo, basicamente duas escolas doutrinárias entre os rabinos, uma escola chamada Hillel, que os estudiosos vão dizer que era mais liberal, e outra escola Shammai, que era uma escola um pouco mais ortodoxa. E no que as duas divergiam? As duas divergiam exatamente, parece que Mateus e Marcos fazem exatamente essa diferença de abordagem. Para Shammai, que era a escola mais ortodoxa, o divórcio, o repudiar sua mulher, o escrever essa carta e devolvê-la à casa dos pais, era isso exatamente o que essa carta de repúdio dizia, de uma maneira fria.
ela poderia ser escrita para essa escola rabínica, Hillel, que era uma escola mais liberal, que, por qualquer motivo, se conta como se fosse uma anedota, imagino eu, porque é tão difícil acreditar que o fato de uma mulher queimar reiteradamente a comida em casa, não se ater aos cuidados, aos asseios, enfim, é tão absurdo. Mas, enfim, havia uma escola rabínica, portanto teológica, na época, que defendia que esses eram motivos para que um homem de bem, para que um homem notório, para que um homem respeitado na sociedade pudesse repudiar a sua mulher e não perder essa condição. Muito bem, havia outra escola, que era a escola de Shammai, que falava assim, não, quebrar esse contrato do casamento só seria possível no caso de um adultério. E os dois utilizavam para isso o texto de Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio 24, nos versículos 1 a 4. Vale a pena a gente ler mais uma vez, como fizemos no domingo passado, para a gente entender que, apesar de um se achar ortodoxo e outro se achar liberal, os dois não estavam, pelo menos na nossa interpretação aqui, falando da mesma coisa. Eu os convido a ler para que a gente perceba exatamente daquilo que está se falando nesse texto. Ou seja, não é uma questão de interpretar liberalmente ou ortodoxamente. Não é uma questão de dizer o repúdio cabe por conta de adultério ou cabe por dentro de outras coisas. O Adriano até colocou. Obrigado, Adriano. Se casar. Então, será que se não achar graça aos seus olhos por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa? Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir de sua casa, ou se esse último homem que tomou para si mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Perceba que não tem uma relação direta entre o que os fariseus estão perguntando para Jesus e o texto. O texto, na verdade, ele está muito mais falando sobre uma situação em que uma mulher, de alguma forma, repudiada por seu marido, tomada por outro, e no caso, no evento desse outro, vier a falecer ou repudiá-la, não pode tornar ao primeiro, porque imagine, estamos lidando aqui com a mulher como se mercadoria fosse, como se objeto fosse. E, portanto, ele passa da posse de um para outro. Mas esse é um objeto especial. Por quê? Porque sua posse faz com que seu dono tenha um compromisso tal que, uma vez em que ele abriu mão, repudiou, mandou-a embora, não possa tomá-la de volta. E alguns estudiosos vão dizer que isso é uma forma de defender a mulher. Eu propus, no domingo passado, a leitura dos textos e tentando trazer os significados no hebraico, né, das palavras, e o texto que nos parece estranho, quando a gente lê achar graça aos seus olhos e por ela achar coisa feia, está identificando ou está tentando mostrar que havia uma condição oculta antes do casamento, não descoberta pelo noivo, que só descobre depois e que, portanto, poderia, de alguma forma, repudiá-la. Por dizer, eu não sabia que tinha isso, ou não sabia que era aquilo, não sabia. Algo como, falando para adultos, descobri que ela não era mais virgem, portanto, estou aqui a devolvendo. Descobri que, enfim, ela teve um outro relacionamento. Alguma coisa nesse sentido. É isso o que o texto diz. E o texto diz isso para que o noivo faça isso quando casa, não no decorrer dessa relação. Muito bem. Mas ainda assim,
hoje eu queria conversar um pouco sobre a diferença entre que é o olhar para o casamento como contrato, que é na base, que é o que é feito na pergunta dos fariseus para Jesus, que é o que é feito no tratamento de Moisés, aqui no Deuteronômio, no capítulo 4, e a resposta que Jesus faz, e a resposta que Jesus dá, dizendo, olha, casamento não é contrato, é relacionamento. Ao ponto dos discípulos, em Mateus 19, dizer, então, peraí, então é melhor a gente nem casar, porque se eu não posso tratá-la como objeto de satisfação pessoal, é melhor então eu ficar aqui na minha. No começo eu tive vontade de chamar, ou pelo menos chamar não, mas de pensar dos discípulos, eita, cambada de homem frouxo. Aí depois eu descobri que o frouxo era eu, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. A proposta, então, é que, com o argumento que Jesus dá para os fariseus em sua resposta, entender que, mais uma vez, Jesus reinterpreta a lei, ressignifica a lei, coloca a lei num degrau e o desafio do cristianismo ou do relacionamento com Deus, da forma como ele quer que nos relacionemos uns com os outros, em outro nível. Vamos ler? O que Jesus diz? Abre o Mateus 19, por favor, Adriano, 19, 1 a 12, e a gente vai reler o texto. É uma passagem paralela ao Marcos 10, 1 a 12, tratam do mesmo tema, com alguns acontecimentos em ordem inversa, mas que, na essência, trazem o mesmo significado. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Percebam a diferença em relação a Marcos, no final desse versículo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tende lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pronto. Era aqui que a gente poderia parar, né? Claramente, Jesus responde, fala assim, olha, nós estamos lidando, vocês estão lidando casamento como se fosse contrato, e Deus está lidando com casamento como se fosse um relacionamento. E um relacionamento a partir da decisão madura, convicta, adulta de duas pessoas. De duas pessoas com capacidade para escolher e assumir as consequências de suas escolhas. Assim, portanto, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos continuar, Adriano. E disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E aí Jesus responde, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos, porém, digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Olha que interessante. Qual é o texto que diz aqui? Por causa de prostituição e casar com outra comete adultério. O texto não está dizendo, eu vos, porém, digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de traição, não sendo por causa de adultério, mas por causa de prostituição. E vamos conversar sobre isso. E casar com outra comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhes então os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas a quem foi concedido. E eu vou ler o 12 já. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Muito bem. Nós lemos no texto que a resposta de Jesus é, 1, no princípio não foi assim. 2, Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. 3, se vocês entendem que isso é muito difícil, então tomem a coragem do celibato. Tomem a coragem de ser solteiros.
tomem a coragem de não assumir. Por quê? Porque se você tocar e decidir de maneira adulta, de maneira responsável, consciente, tomar a decisão de se casar, você tem que arcar com as suas consequências. Por que eu digo que há uma diferença entre tratar o casamento como contrato e casamento como relacionamento? Vamos ler Gênesis capítulo 38 agora. 38, a partir do verso 6. É uma história muito dura, muito difícil. Eu vou resumir, mas eu vou ler basicamente por que eu estou chamando casamento de contrato nessa visão. Gênesis 38, versículo 6. Judá era um dos filhos de Isaac. Perdão, um dos filhos de Jacó. Judá era um dos 12 filhos de Jacó. E Judá, um dos filhos de Jacó, toma uma mulher para quem é o seu primogênito. E o seu nome era Tamar. Obrigado a Deus. Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Estamos lá em Gênesis, né? Então disse Judá a Onã. Quem é Onã? É o segundo filho de Judá. Judá teve 3 filhos. Onã, e teve ainda o terceiro filho, que era Selá. Isso. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Avança, Adriano. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Lembra, Judá então tinha 3 filhos, Onã e Selá. Onã faleceu, faleceu, o texto diz que Deus o matou os 2, e aí ele teria o terceiro. O que o costume diria? Que Judá deveria dar esse terceiro filho aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Continua, por favor. Então disse Judá a Tamar. Judá é o sogro. Fala para sua nora, Tamar: fica-te viúva na casa do teu pai, ou seja, volta para a casa do seu pai, até que Selá, que é o meu caçula, o meu filho, seja grande. Quando ele tiver idade para casar e para assumir, eu vou te dar. Porquanto diz, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa do seu pai. Vou resumir a história para a gente poder continuar na meditação de hoje. O capítulo 38 conta a história de Judá. Judá sai escolhe uma esposa longe da casa dos seus pais, enfim, da sua parentela ali. Ele escolhe a esposa dele, chama Sua, e ela é cananeia. Então Judá se casa com essa Sua, ele se apaixona por essa mulher chamada Sua, e ele casa. E essa mulher lhe dá 3 filhos. O primeiro é o segundo Onã, e o terceiro é Selá. Quem é Tamar? Tamar é uma mulher que Judá vai buscar, e vai buscar no mesmo lugar onde ele buscou a sua própria mulher, que é Sua. Ele vai buscar entre os cananeus de novo. Então, ele se casa com uma cananeia e busca uma cananeia para o seu filho primogênito. Muito bem. Algo que estava contra os costumes da época, para deixar claro. Essa mulher casada com o seu primeiro filho fica viúva. O que o sogro fala para o irmão do meio? Assuma sua esposa, assuma a esposa do seu irmão, assuma a viúva, e tem mais. Se vocês tiverem um filho, o filho vai suscitar a herança do seu irmão mais velho, para que o nome dele não seja apagado da face da terra. Perceba a função da mulher de apenas procriar neste cenário. O segundo faz o que ainda é pior. E conversando com adultos como estamos hoje, eu não vou detalhar o que ele faz. Mas acho que a Bíblia deixou muito claro o que ele faz. Ele
ao tomar Tamar por esposa, ele não completa o ato sexual. Enfim. Morre também o segundo, que é Onã. E aí o Judá, que é o pai, fica com medo. Fala assim, poxa, se eu der o meu terceiro filho, eu vou ficar sem filho nenhum. Então ele diz, olha, Tamar, volta para casa dos seus pais. Volta para casa dos seus pais e quando o meu caçula aqui tiver idade, ele vai assumir a responsabilidade. E imagina que coisa, imagina que o primeiro filho ele teria que dar para o nome do primeiro irmão, que é Er, o segundo ele teria que dar para o nome do segundo filho, que é o Onã, e o terceiro seria no nome dele. Muito bem. Passa-se o tempo, Judá fica viúvo. Perceba que eu estou querendo trazer a ideia de casamento como contrato. Por que não dá para encararmos casamento como contrato? Judá fica viúvo. A sua mulher, que chama Sua, falece. E Judá, então, passa um tempo em luto, e a Bíblia deixa claro isso, e depois ele fala assim, ele para se alegrar, ele vai fazer uma festa, ele vai tosquear suas ovelhas. É um momento de, como se fosse faturar toda a criação que ele fez, né? O seu gado engordou, suas ovelhas estão cheias de lã, e ele então vai fazer essa comemoração. E ele vai fazer isso perto lá dos cananeus. Por quê? Porque ele vai vender, tem comércio com eles. E aí a nora é avisada, olha, o teu sogro está vindo, e ele vai estar aqui visitando, né? E ela fica feliz, por quê? Porque ela fala assim, olha, de repente ele está vindo, o caçula, eu estou aqui viúva, o caçula, que sei lá, já está na fase, já pode se casar, então de repente ele vai me entregar a ele. Mas a Bíblia não dá tantos detalhes, me parece que ela entende que não há intenção nenhuma do seu sogro de dar o seu filho caçula para ele. O que essa Tamar faz? Se veste prostituta e se coloca na entrada da cidade. E se oferece para o seu sogro. O seu sogro, então, a compra, a paga, a contrata. E, na hora de pagar por isso, porque era um contrato, ela pergunta, o que você vai me dar? Ela fala, eu te dou um cabrito. O Judá responde. Ela fala assim, não, tudo bem, você pode até me dar um cabrito, mas eu quero que você me deixe um penhor, para que eu saiba que você realmente vai me dar o cabrito. E ele, então, fala assim, o que você quer com o penhor? Eu quero o teu anel, eu quero o teu lenço e eu quero o teu cajado. Olha que história diferente, conflitante. Muito bem. E o que acontece? Tamar engravida desse encontro que ela teve com seu sogro. E o seu sogro, 3 meses depois, recebe a informação de que a sua nora, que estava viúva e que deveria estar guardada, aguardando o seu caçula, está grávida. O que ele faz? Arranca essa mulher para fora. Nós temos que queimá-la, porque o que ela cometeu é uma abominação. Ela devia estar guardada, esperando aqui o filho, e ela se entregou a alguém e está grávida. O que acontece? Ela fala assim, ok, vocês podem até me matar e me queimar, mas leva para o meu sogro esse anel, esse lenço e esse cajado. E diz para ele que o homem com o qual eu me prostituí é o dono desses objetos. Na verdade, eu sou um quarto objeto desse homem, né? Porque era o anel, era o lenço, era o cajado, e eu como quarto objeto. Só que eu fui abandonado aqui. Quando Judá recebe esses objetos, e é claro, todo mundo sabia que eram objetos dele, porque cajado, lenço e anel eram coisas muito pessoais à época, ele então diz, Tamar é mais justa do que eu. E o texto bíblico toma cuidado para dizer que ele nunca mais a conheceu como mulher. Você sabe quem é fruto desse ato de prostituição pago por Judá e de uma prostituição incestuosa, uma vez que foi com a viúva do filho? Jesus. Jesus é filho de um incesto
no contexto de prostituição. Tentar encarar as coisas como contrato não vai produzir, não vai ter como fruto aquilo que o Senhor espera de um relacionamento. Quando se trata casamento como contrato, você tem interesses divergentes. Por quê? Porque o que é um contrato? Contrato é duas pessoas que têm interesses divergentes, mas que pactuam um acordo para que cada um receba aquilo que lhe interessa. Numa compra e venda de alguma coisa, alguém tem alguma coisa que quer vender e o outro tem um dinheiro que quer receber. Então, um quer dinheiro, o outro quer a coisa. Num contrato para construção de alguma coisa, enfim, são sempre interesses divergentes no qual se monetariza de alguma forma a troca de alguma coisa. Alguém quer o dinheiro, alguém quer um produto. Alguém quer o dinheiro, alguém quer o serviço. Ou num escambo, alguém quer um bem, o outro quer um bem e se troca. E se faz um contrato. Por quê? Porque os objetivos são diferentes. Mas não é assim, não foi assim desde o princípio. O nosso chamado não é para olhar casamento como contrato, mas casamento como relacionamento. No casamento como relacionamento, os interesses são confluentes e não divergentes. O interesse é formar família, é multiplicar, é estar acompanhado, é tomar decisão junto. Num contrato, você possui cláusulas que vão delimitar, que vão mostrar aquilo que se pode ou que não se pode fazer, como lemos aqui. Deuteronômio, como não lemos Levítico, mas vocês podem ler depois, Levítico 22, 12, e outros textos que demonstram que, de alguma forma, o casamento, sendo encarado como contrato, ele vai ter mecanismos de funcionamento, condições de funcionamento. No relacionamento eu não tenho cláusulas, eu tenho promessas, eu tenho votos, eu tenho a verbalização de um compromisso que vai para além do que está escrito no papel. Num contrato, eu tenho penalidade, eu tenho sanção. Se você fizer isso, vai te acontecer aquilo. Se você deixar de fazer assim, essa é a consequência. No relacionamento, o nosso chamado é ao perdão e à misericórdia. Por que, de alguma forma, tentar encarar como nós temos encarado, ou como o Velho Testamento nos parece fazer encarar, e Jesus chama isso de permissão, casamento como contrato, leva à falência? Porque contrato tem prazo, ainda que o prazo seja a morte. O relacionamento é eterno. Eu imagino que todo aquele que já estudou sobre casamento já se deparou com 1 Coríntios 7. E hoje nós não vamos falar sobre 1 Coríntios 7. Mas eu quero citar esse versículo especificamente para corroborar o que eu acabei de dizer. 1 Coríntios 7, versículo 39 e 40. E eu deixo 1 Coríntios 7 para uma outra hora. Mas verso 39 e 40. Olha o que diz. A mulher casada está ligada pela lei, todo o tempo em que seu marido vive. Eu vou aguardar o Adriano. Desculpa, Adriano. 1 Coríntios 7, 39 e 40. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Estamos lendo o casamento como contrato. Perceberam? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Entendemos aqui casamento como contrato. Próximo versículo. Será, porém,
mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, Paulo dizendo de uma maneira bem humilde, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui? Minha querida, meu querido, se você entende casamento como relacionamento e não como contrato, nem a morte é capaz de findar com isso. Por que nós gostamos de dizer que é contrato? Porque, de alguma forma, nós nos sentimos seguros com aquilo que tem limites bem definidos, com aquilo que tem bordas. Embora o homem clame que queira liberdade, na verdade, ele não quer liberdade. Ele quer conhecer limite, seja até para transgredi-lo ou não, mas ele precisa de colocar limites. O que Paulo está dizendo é: olha, minha querida, ou meu querido, ainda que haja morte, a sua relação, a sua devoção, o seu amor deveriam permanecer. E o que ele diz para as viúvas, né? E eu complemento, e para os viúvos: cuidem da família, cuidem das coisas do Senhor. Eu falei que não vou falar só 1 Coríntios 7, não vou. Mas 1 Coríntios 7 vai dizer o papel daqueles que estão solteiros com a causa do Senhor. Qual o desafio que se propõe, que se coloca hoje para nós, conversando com adultos? Vai haver separação? Vai. Separação não é uma questão, divórcio não é uma questão de se colocar termos ou condições. Homens e mulheres vão se divorciar. Homens e mulheres vão se separar. O que, de alguma forma, esses fariseus e mesmo os discípulos, ou até mesmo Paulo estava tentando fazer, era diferenciar o que é viver essa relação do ponto de vista contratual e o que é viver essa relação do ponto de vista do que se espera de alguém que conheceu o Deus de amor. O Deus que nos convida a colocar um padrão acima em tudo aquilo que a gente faz. Vamos ler Mateus 5. Mateus 5. Eu coloquei aqui a partir do versículo 31, mas eu acho que é a partir do 27. Eu tinha escrito aqui, Mateus 5, 27 a 32. Ouviste que ditos antigos: não cometerás adultério. Um dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu coração seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Vou fazer só uma pausa aqui antes de ler o 31 e o 32. Naquela época, quem possuía algum defeito físico era proibido de entrar no templo. E se o defeito fosse congênito, as gerações eram dessa forma, eram proibidas de entrar. Olha o que Jesus diz. Ele diz: olha, é melhor que você seja alguém que aqui na terra não possa entrar no templo, mas para que você de fato possa gozar a eternidade com Cristo, do que viver de aparências aqui e passar a eternidade no inferno. 31. Também foi dito que qualquer deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição,
faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. É Jesus elevando a lei a um patamar de... é quase inatingível, mas a um patamar de intencionalidade e não de fatualidade, de atitudes. Dizer que alguém adulterou ou não adulterou vai depender de uma comprovação, de um fato. Dizer que alguém em seu coração cobiçou ou desejou o outro, saiu da raia daquilo que é palpável e entrou dentro do coração aquilo que ninguém pode julgar. O padrão que o Senhor nos deu para viver, e não só em relação ao casamento, mas em relação a todas as outras coisas, foi: viva entendendo, percebendo, tendo consciência da essência das coisas, da intenção das coisas. Como é que nós temos vivido hoje? Temos interpretado estes textos como aqueles mesmos fariseus, e dizemos: não, mas estamos casados, está tudo certo. Um homem e uma mulher que se unem, eu não vou dizer que se unem, um homem e uma mulher que assinam um contrato de casamento, mas que não comungam dos mesmos objetivos, que permanecem juntos por interesse. Interesses, eu digo, até conflituosos. Ele, para dar uma satisfação aos seus impulsos sexuais. Ela, para talvez ser respeitada ou ter um nome. Estão profanando o casamento. Na verdade, estão cometendo adultério ou prostituição dentro do próprio casamento e com o cônjuge. Vou tentar deixar mais claro. Ou tentar fazer com que o padrão que o Senhor está nos colocando fique nítido para todo mundo. Se você, homem, vê sua mulher como objeto, apenas como satisfação para seus impulsos, ou como alguém que cuida das suas coisas e cuida da sua casa, apenas, você está adulterando o sentido de casamento. Você está tornando a sua esposa num objeto, talvez nem no objeto, numa coisa, em algo que em algo que você, em algo que você não se relaciona, mas em algo com que você simplesmente controla, domina e usufrui. Mulher, você que escolheu se casar, aceitou se casar, apesar de não amar, em função de
diversos outros interesses possíveis e divergentes do original, do proposto por Deus, você está maculando o seu casamento do mesmo jeito. Utilizando esse padrão de relacionamento divino para o casamento, sobra algum de nós? Será que algum de nós poderia dizer, como aquele jovem rico que a gente vai ler nos próximos versículos: Senhor, eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade? Eu duvido muito. Mas da mesma maneira que o nosso noivo, Senhor Jesus, se relaciona com a igreja, propondo que essa relação seja construída com base no perdão, na misericórdia e no convívio. Essa é a proposição para o casamento dentro do cristianismo. O casamento dentro do cristianismo não deve ser um contrato. Eu já não estava gostando dela mesmo, ainda bem que ela fez isso, porque agora eu posso, pular fora. Ainda bem que nossos filhos cresceram, porque agora que nossos filhos cresceram, vou cuidar da minha vida. Ainda bem que eu vi que ele está se interessando, ou que ela está se interessando por outro, porque eu agora, tenho a legalidade para poder casar com outra. Sabe qual o padrão de casamento que Jesus experimentou? E antes que alguém me ache herege aqui, eu não estou dizendo que Jesus casou, não. Estou falando do casamento dos pais de Jesus. Jesus é filho de um casamento em que seus pais estavam noivos. E enquanto seus pais estavam noivos, sua mãe engravida e não é do seu pai. Vou repetir, bem devagarzinho. O padrão de casamento que Jesus conheceu, viveu, foi criado, é um padrão de casamento em que seus pais eram noivos, sua mãe é engravida e não é do marido. E esse marido, José, tão pouco falado, é o homem que aceita continuar com uma mulher grávida e se casar com ela, mesmo sabendo que ele não é o pai. Eu não sei se vocês conseguem olhar para essa relação e entender José olhando e pensando: ele não vai ter os meus olhos, não vai ter o meu sorriso. Mas eu amo essa mulher e eu vou continuar com ela e não vou deixá-la. O padrão de casamento que Jesus viveu não é baseado na lei. A lei mandaria mandar Maria embora, mandaria mandar Maria ser apedrejada. A experiência que Jesus tem de casamento é uma experiência em que seu pai, mesmo não sendo seu pai, por amor à sua mãe e por amor a ele, claro, porque depois o conhece e o convive, decide ser o amante daquela mulher, o provedor daquela mulher, o esteio daquela família. E é ele que cuida, e é ele que vai procurar uma casa, é ele que foge para o Egito para dizer, essa família precisa, não, agora já que Herodes vai matar mesmo, não fui eu, Senhor. Vamos ficar por aqui mesmo, Maria. Se Herodes mandar matar, é porque mandou matar. Não, este filho é meu. Essa família é minha. Estou trazendo esse exemplo que tanto me desafiou para mostrar que
O padrão de casamento que Jesus conheceu e o que espera de nós é esse que não é baseado em regrinhas, mas é a noção de um ao outro. E já que eu falei de José, eu vou falar de Maria também. Maria que se sujeita a perder o seu marido, seu futuro noivo, que se sujeita a morrer. Por quê? Porque houve do seu Senhor, Deus, um convite. E diz: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Nossa relação com o outro só vai ter fruto benéfico, só vai ter verdadeiro sentido, verdadeiro significado, se a nossa relação com Deus estiver verdadeira, estiver vivificada. Só consegue tomar a atitude de José um homem que esteja aos pés do Senhor. Só consegue tomar uma atitude de Maria uma mulher que esteja aos pés do Senhor. Um casamento que não é contrato, mas que é relacionamento, só consegue assim existir se o Senhor for o terceiro cordão. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Leia esse texto para responder aos discípulos. Então é melhor não casar. Se é assim a condição do homem para com a mulher, é melhor não casar. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu concluo essa nossa meditação dessa manhã nos convidando a revisitar os nossos relacionamentos, em especial o de casamento. E perceber quantas vezes nós temos tentado lidar como um contrato. Olha, minha parte é essa, a sua é aquela. Eu faço isso, você faz aquilo. Se você não fizer assim, eu não vou fazer aquilo. Como se fossem objetivos divergentes. E que você possa, mais uma vez, olhar para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua mulher, e pedir ao Senhor que, assim como Ele fez nas bodas de Caná, que Ele possa transformar água em vinho, que Ele possa transformar lágrima, simbolizado pela água, em alegria, simbolizado pelo vinho. E o Senhor é especialista em fazer isso. Naquela mesma festa, alguns disseram para Jesus que o que ele estava fazendo fora do tempo.
Ah, Senhor, por que você não fez isso antes? Está deixando o vinho novo para o final, agora que ninguém vai ir mais sentir o sabor? Se o senhor tivesse aqui antes, Senhor, a gente não tinha bebido esse vinho ruim. Talvez até alguns convidados já foram embora do casamento. O Senhor ama quem persevera. Casamento, como qualquer relacionamento, ele é construído também com base na perseverança. Lemos Eclesiastes. É melhor serem dois do que um. Visitamos ou relembramos Jesus nas bodas de Caná. Aquele que renova a alegria. E entendemos, com o texto de Paulo e com a experiência de Jesus, o quão santo, o quão sagrado é o matrimônio. Tão sagrado que é com este tipo de relação que o Senhor, Deus, compara a relação do seu Filho Jesus com a igreja. Estamos prometidos ao Senhor. Somos sua noiva. Então, quando você achar que o seu casamento não dá mais, não tem mais jeito, que não é possível, eu te convido a ter os olhos de Jesus para nós como igreja noiva. Que deve olhar para a nossa igreja, e eu estou falando nossa Bethesda mesmo, tá? Não estou dizendo igreja no Brasil, igreja no mundo, igreja pentecostal, igreja, enfim, para nós. E dizer para o seu pai, eu perdoo. Eu escolho amar, eu escolho cuidar, eu escolho apacentar, eu escolho suportar, eu escolho esperar. O próprio Jesus disse que não é coisa simples, que não é coisa fácil. Mas, queridos, com muito temor, este é o padrão que o Senhor nos deixou. Perdão, eu não vou dizer padrão, porque padrão pode lembrar de padronização, de limite. Este é o exemplo que o Senhor nos deixou. Esse é o desafio de convivermos, de entendermos que os nossos relacionamentos aqui, inclusive conjugais, apontam para a eternidade. A maneira como amamos nossos cônjuges, a maneira como respeitamos nossos cônjuges, a maneira como lidamos, honramos, como amamos os nossos cônjuges. Sinaliza para aqueles que estão à nossa volta, para os nossos filhos, assim como Jesus recebeu essa sinalização dos seus pais. Como é a nossa relação com Deus? Qual é o segredo de um bom casamento? Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Ter Ele como primeiro lugar em tudo.
e amar nosso cônjuge como a nós mesmos, respeitando, honrando, perdoando. Amém. Amém. Eu fico pensando aqui, quando a gente está com sede, quando a gente está com fome, a gente não vê as belezas, né, que estão ao nosso redor. A gente não consegue apreciar a vida. A gente só precisa saciar. E é exatamente isso que essa canção diz. É uma música que cantamos no dia do nosso casamento e que tem sido tão verdade. Temos testificado sobre essa fonte de água viva. E que quando estivermos secos, possamos ir até ela e beber. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. É dele que a gente tem sede, é dele que a gente precisa. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Que nós possamos enxergar essa beleza maravilhosa que Deus colocou ao nosso lado. Essa vida de partilha, essa oportunidade de amar como Ele nos amou. Manancial, única fonte de vida, tu és. Amém. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esse tema tão atual, tão presente, tão necessário de ser abordado na vida daqueles que pretendem tomar esse passo tão importante na vida que é o casamento, e para todos nós que já tomamos essa decisão também. Te pedimos, Espírito Santo, que estejas trabalhando em nosso coração, fazendo-nos compreender que o casamento é um plano, não um plano, é um propósito de Deus para a vida do homem e da mulher. E, consequentemente, dos filhos também. São o resultado da união do homem com a mulher. Louvamos
porque tu tens cuidado de nós e seguirá nos cuidando por certo, porque teu interesse maior é que possamos ser, Senhor, uma família que dá testemunho de Jesus, uma família que pode impressionar ou influenciar a outras famílias para que permaneçam chamando no amor de Jesus, e tudo vai concorrer para o bem daqueles que já estão casados, daqueles que pretendem se casar. Pai, realmente a pastora trouxe esse alerta tão grande e que isso possa ser divulgado, possa ser discutido, possa ser abordado insistentemente em todas as nossas igrejas, para que haja uma conscientização de que, como o casamento é o propósito de Deus, que bem-aventurado é o leito sem mácula, que devemos amar as nossas esposas e aqueles que vão se casar, ter essa consciência de amor como Cristo ama a igreja. Assim, te pedimos, ó Deus, abençoa todos nós que participamos da tua palavra a esse respeito desse dia. E que muitos outros possam também ser alcançados pela tua palavra, que é tão maravilhosa, tão profunda, tão santa, perfeita, justa e eficaz. Graças, Senhor, por mais essa oportunidade. E te agradecemos em nome de Jesus, a vida do pastor Rodrigo, que tens usado nesse dia e certamente seguirá usando as demais reflexões dentro da tua palavra para trazer solidez de propósito em cada coração. Que o nosso coração possa ser uma terra boa para que a tua palavra seja semeada e possa dar frutos de acordo com o teu amor, com o teu propósito, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Assim, ó Deus, te agradecemos por tudo e nesse dia fazemos em nome de Jesus, que o teu grande amor, ó Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja o pilar das nossas vidas cristãs na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.